Vem aí, mais um campeão de audiência. No ar, os detalhes do que acontece, levantando a bandeira do povo, dando voz a quem precisa. Na Alternativa FM, Repórter 104. Hoje, sexta-feira, 8 do mês de março de 2019, no ar o Repórter 104, aqui pela Alternativa FM, a rádio que é primeiro lugar em todo lugar de Guarda dos Ferreiros para o Brasil e o mundo, através do www.radiofmalternativa.com.br e para a Guarda dos Ferreiros na região pelo 104,9. Você que nos ouve nessa tarde pode participar do Repórter 104, o seu informativo, programa de entrevistas, utilidade pública, prestação de serviços, muita informação através do nosso contato, WhatsApp 99912-0104. Manda a sua opinião, mande a sua pergunta, participe do nosso programa 99912-0104. Repórter 104, produção equipe alternativa, apresentação Aécio Gonçalves. Na Alternativa FM, Repórter 104, a notícia como ela é. Apresentação Aécio Gonçalves e Mineirinho. No programa de hoje nós vamos estar trazendo uma entrevista exclusiva com as conselheiras, a Jacinta Gomes e a Edna Ribeiro do Conselho Tutelar de São Gotardo, esse importante órgão do Sistema de Proteção e Garantia do Direito da Criança e também do Adolescente. Uma boa tarde, Jacinta, seja bem-vinda ao estúdio da Alternativa FM 104,9. Boa tarde. Para a gente é uma alegria estar participando desse momento e a gente aproveita a oportunidade para estar mandando um abraço a todas as mulheres nesse dia lindo que é o Dia Internacional da Mulher. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui batendo um papo, não é? Esse papo gostoso sobre esses direitos à criança e adolescente. Nós vamos falar bastante sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, trazer essa informação que é tão importante para a nossa comunidade. Também aqui a presença da Edna. Edna, é um prazer recebê-la também. Eu que agradeço essa oportunidade, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Ok, 17 horas mais 19 minutos, vamos iniciando a nossa entrevista. E eu pergunto a você, Jacinta, como que foi criado o Conselho Tutelar? Para quem ainda não sabe, para o ouvinte que não tem a informação, não está por dentro de como foi criado o Conselho, o que você pode explicar? Então, o Conselho Tutelar é uma política pública que foi criada a partir de 1990. Ele surge a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069. Outrora não se entendia como Conselho Tutelar, na verdade tinha as casas, não é? As casas que acolhiam, que na época também se chamavam os menores infratores, que com o Estatuto da Criança, ele usa até o termo, não fala mais o menor, mas o adolescente. E aí é assegurado esse direito, o Conselho Tutelar vem como um órgão de proteção, que justamente ele é criado para zelar pelo cumprimento de direito das crianças e do adolescente. Então ele é criado a partir de 1990, com a criação do Estatuto da Criança. E o Conselho Tutelar, ele tem quantos membros? Então, o Conselho Tutelar a nível nacional, não é? O próprio Estatuto fala, ele deve ser criado em cada município e cada Conselho Tutelar deve ter 5 membros. 5 membros. Hoje a equipe, então, de São Gotardo, né, do Brasil todo, conta de outras localidades com 5 membros. 5 membros. Sei. E como que é o processo de seleção desses conselheiros? Quem é apto a participar desse processo? Então, é interessante a pergunta porque o processo de escolha houve uma mudança a partir de 2012, não é? Uma alteração nessa lei 8.069. Essa mudança, na verdade, os conselhos tutelares começaram a participar desse processo com 4 anos, porque anteriormente era só por 3 anos. E aí o processo seguiu, não é, em nível nacional, uma data nacional para todos em 4 anos. E os requisitos, eles estão no artigo 133 do Estatuto da Criança. E uma das exigências é o reconhecimento, idoneidade moral, idade superior a 21 anos, isso é importante, e residir no município. Depende de cada município a questão da escolaridade. Geralmente, é o ensino médio completo.
Correto. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é muito interessante também para o ouvinte conhecer um pouquinho do seu trabalho, Jacinta. Você está no Conselho Tutelar há quanto tempo? E antes de ser participante nessa uma conselheira, você já desenvolvia um trabalho em alguma área voltada às crianças e os adolescentes? Como que surgiu essa paixão, digamos assim? Interessante a sua pergunta, porque de fato eu acabei esquecendo de falar que um dos requisitos também exige uma experiência, não é? Pelo menos 2 anos de experiência na infância. E antes eu trabalhava numa creche, eu era professora, né? Trabalhei 2 anos com a educação infantil. E no seu caso, Edna? No meu caso, eu já tive experiência no exterior e eu tenho filhos, né? Sim. Então a gente acaba adquirindo uma experiência também. A prática que já vem de dentro do próprio lar. Isso. Olha, Jacinta, quais são as atribuições desse importante órgão de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, Conselho Tutelar? Então, as atribuições são maravilhosas. Na verdade, seu nome é Aécio, né? Isso, correto. Aécio, as atribuições do Conselho Tutelar, é importante quem está em casa escutando, quem tem acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente, elas estão elencadas no artigo 136. E aí ela vai desde o atendimento à criança quando é maltratada. O Conselho Tutelar atende maus tratos, não é, todos os tipos de violência relacionada à criança e adolescente, exceto o tráfico de drogas, né? Eu não vou te elencar aqui todos os incisos, porque é bastante extenso, né? Mas o Conselho Tutelar, quando ele atende um caso de uma criança que foi espancada, exemplo, o que seria esse espaço nessa atribuição? A gente atende aquela criança que foi espancada, escuta primeiro, e aí nós vamos ver como que o Conselho vai agir, quais as medidas, porque a gente aplica as medidas de proteção. Primeiro, a orientação dos pais, não é? É um tipo de medida. Dependendo da situação, não é? Se for grave, a gente encaminha ao Ministério Público, é importante isso. De imediato também é encaminhado para a rede de proteção, né? Vem o acompanhamento do CRAS, o acompanhamento do CREAS, dependendo da situação, vem o acompanhamento psicológico. A gente pede toda essa rede para... Então, esses são os procedimentos quando chega uma denúncia para vocês? Sim. É muito interessante a população saber disso. E como vocês tomam essas decisões? Então, as decisões do Conselho Tutelar, elas são em colegiado. No início eu falei para você que o Conselho Tutelar ele é composto por 5 membros. E todos os casos que chegam no Conselho Tutelar, eles precisam de uma deliberação em colegiado. Eu estou no plantão, nós trabalhamos em regime de plantão. Alguém faz uma denúncia no plantão, antes que eu decidir o que vai, não é? Quais as medidas que serão aplicadas, eu devo consultar o meu colegiado, as minhas 4 colegas, e aí a gente vai entrar num consenso, ver como que a gente poderia, quais as medidas de proteção que a gente pode aplicar. Fica bem claro que ninguém trabalha sozinho. Não trabalhamos sozinho, de jeito nenhum. É importante essa parceria e esse entendimento entre os membros do Conselho Tutelar. Você falava aí um pouquinho já sobre o CRAS, né, o CREAS. Quais as entidades parceiras realmente do Conselho Tutelar? E, por exemplo, qual que é o papel da assistência junto ao Conselho, a assistência social? Então, em regra, o Conselho Tutelar ele é vinculado a alguma secretaria. Aqui em São Gotardo, nós somos vinculados à assistência social. Essa secretaria que atende no todo a família. Quando a gente encontra uma criança em situação de risco, que a gente acha necessário a participação do CRAS. O que o CRAS vai fazer enquanto assistência social, que é um órgão vinculado à assistência? Eles vão acompanhar a família. Digamos que a família está numa situação de vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade? É que ainda não ocorreu aquela violação de direito, mas está prestes a acontecer. E o CRAS vai acompanhar essa família. O CREAS, outro órgão, que é o Centro de Referência Especializado, né, da Assistência Social, ele já acompanha aqueles casos que o Conselho Tutelar identificou como violação de direito. Digamos, a criança foi espancada. Identificamos espancamento, encaminha direto para o CREAS acompanhar aquela criança. Já é um acompanhamento especializado. Então, assim, a assistência social é um vínculo conosco de administração e, ao mesmo tempo, faz parte da rede de proteção. E quais as condições atuais para vocês verem desenvolver esse trabalho em São Gotardo? Eu gostaria que você falasse um pouco da estrutura atual do Conselho Tutelar. Tem veículos para fazer o transporte das crianças, adolescentes, da família quando necessário? Então, o Conselho Tutelar, a estrutura nossa hoje, o governo federal, ele cede, não é? Nós temos
seria vários equipamentos que é cedido pelo governo federal. Dentre esses equipamentos é o carro. O carro ele não é fornecido pelo município, mas pelo governo federal. Então nós temos o carro próprio do Conselho Tutelar. A administração pública, o que ela vai ceder para a gente? É a sede. Deve ceder a sede toda a estrutura que o Conselho precisa, telefone, material de expediente didático que a gente vai precisar, enfim, essas coisas aí. E no mais a gente tem também, a gente precisa de uma cozinha completa, porque nós estamos em regime de plantão. Então, nós, infelizmente, a gente não tem horário fixo, né? Nós somos 24 horas, então, às vezes, a gente fica, às vezes, até 12, 24 horas na sede. Aí a gente tem essa estrutura. Uma pergunta agora que eu poderia, e com certeza vou fazer em outra oportunidade, para o prefeito municipal Seixo Sequita, também para algum secretário, mas ela acaba que envolve também o Conselho Tutelar, já que ela pode colaborar com o trabalho de vocês, conselheiros. A administração pública, ela tem promovido alguma ação política municipal visando a proteção das crianças e dos adolescentes para que elas tenham seus direitos conferidos? Então, no município de São Gotardo, em regra, todos os municípios do Brasil, tem um conselho que a gente chama o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA. Esse conselho, ele funciona em cada município e ele vai deliberar propostas de criação de políticas públicas para o município. Então, o prefeito, ele sozinho não pode criar essas propostas. Parte desse Conselho Municipal, para isso, ali a deliberação do conselho, né, desses conselheiros, e é encaminhado para aprovação. E em São Gotardo, eu vou te citar um exemplo que nós temos, é o PROMAN. O PROMAN é um centro que acolhe os adolescentes, crianças e adolescentes, né? Os pais vão trabalhar e lá tem uma série de oficinas maravilhosas. Esse PROMAN, esse órgão é uma criação, é uma política pública que partiu do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. É um trabalho muito importante. Sim, sim, é essencial. Ok, 17 horas mais 29 minutos, é o Repórter 104. Hoje nós estamos entrevistando a Jacinta Gomes e a Edna Ribeiro Coeira, elas que são participantes do Conselho Tutelar de São Gotardo. Em média, são quantos procedimentos, atendimentos realizados por mês? E quais os casos mais frequentes? Vocês têm, assim, um número? Então, Aécio, para você ter uma ideia, nós estamos com uma demanda muito expressiva. São Gotardo, a gente atende assim, um número de pessoas bem grande, né, Edna? Inclusive, a gente até pede desculpas que nós não conseguimos finalizar a contagem de casos de 2018. São muitos casos. Você percebeu que no início eu falei que nós somos 5 conselheiras tutelares. Então, de repente, tem 2 conselheiras na rua fazendo atendimento de emergência. 2 ficam na sede. A outra fica ali organizando outros papéis que precisa. De repente tem uma audiência que a gente precisa. Então, assim, para te falar, o ano de 2016, nós vamos fazer um levantamento para você, 2016 e 2017. Nós atendemos, em média, 10 mil casos por ano. Minha gente, em 10 mil casos por ano. Essa é a base de 2016 e 2017. 2018 ainda não conseguimos terminar. Tá aí, né? Pro ouvinte, de repente, às vezes pensa que o pessoal não trabalha. Olha só, 10 mil casos por ano. A demanda realmente é muito grande, um trabalho muito árduo de vocês, que é realizado 24 horas. 24 horas. E uma coisa importante que você perguntou, quais os casos mais pertinentes? Hoje, a gente tem, assim, a maioria dos casos que chegam no Conselho Tutelar são conflitos familiares. É muito grande, né, Edna? Conflito familiar, assuntos escolares, não é? Criança e adolescente, os pais chegam de outras cidades, acabam que esquecendo os documentos, por esquecimento, às vezes, também por negligência. E aí tudo gera, né, aquele protocolo de solicitar documento para outros estados, está vendo a vaga dessa criança e desse adolescente, que é um direito que a Constituição e o Estatuto garante para a criança e adolescente. E a gente, às vezes, fica até assustada que nós estamos também com um número expressivo de abuso sexual em São Gotardo, né? Em média, a gente está, eu vou te falar, 2017, porque 2018 ainda não conseguimos. A gente está tendo, em média, 3, 4 casos por mês. É grande, sim. Porque você imagina, numa cidade desse tamanho,
ter 3 casos, 4 casos por mês de abuso sexual. Abuso sexual é aquela violência extrema, não é? É a violência mais extrema que pode tirar aquela dignidade da pessoa humana. Imagina uma criança, um adolescente que está em fase de desenvolvimento e passa por uma violação desse tamanho. Então, para a gente, é um número expressivo. Realmente, números que são altos. É um caso muito triste. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto sobre o abuso sexual, mas é um fato que acontece em São Gotardo, aqui também em Guarda dos Ferreiros, diversos casos também de abuso. Agora, Jacinto, o que você pode falar para a gente, em quais casos, resumidamente, porque você falou que são muitos, o Conselho Tutelar ele deve ser procurado e quando não é necessário? De repente, o ouvinte, a pessoa tem dúvida e pode fazer uma confusão, né? E às vezes ao solicitar o trabalho de vocês quando não é necessário, pode tomar um tempo, já que o trabalho é grande. Eu vou começar a te responder voltando à pergunta. Quais os casos que não servem encaminhados para o Conselho Tutelar? Que realmente há uma grande distorção nas atribuições do Conselho Tutelar. Em regra, os casos de adolescentes que são envolvidos com ato infracional, os adolescentes que cometem esse tipo de ato infracional, porque adolescente não comete crime, são casos de polícia, que geralmente as pessoas acabam que confundindo. Pensam que vocês são policiais. Aí isso, né, às vezes as crianças têm medo, vê o carro do Conselho Tutelar e dizem assim, meu pai, lá vem a polícia tutelar. E o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento de direito. Então, não apenas as crianças, mas tem pais também que Sim. Aí quando o adolescente já comete esse ato infracional, não é mais de competência do Conselho Tutelar. A polícia que vai tomar as providências cabíveis de caminhar para o judiciário, enfim. Por outro lado, a criança comete ato infracional. Agora, quando é criança que comete ato infracional, o Conselho Tutelar atende. Sobre fiscalização de festa, o Conselho Tutelar não faz, não é atribuição do Conselho Tutelar. Autorização para viajar, autorização para viagens e festas também não é serviço do Conselho Tutelar. Às vezes as pessoas olham o Conselho indo numa festa, mas é porque a gente acaba aqui colaborando com o Poder Judiciário. Eles fazem uma solicitação e a gente colabora, mas não está dentro das atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele vai atender no caso onde há uma criança ou um adolescente que sofreu algum tipo de violação de direito. O que são essas violações de direito? A criança que está sem escola, a criança que está sem documento, rasurou um documento, precisa de uma segunda via, a criança que precisa de um acompanhamento especializado, a criança que precisa... O que mais, Égila, me lembra? Na verdade, a criança que teve ou o adolescente que teve seu direito de alguma forma violado. Né? Então, resumindo, é isso. Por exemplo, um pai, a mãe que tem um filho, a filha deficiente, ele está tendo os direitos negados, eles podem acionar o Conselho Tutelar? Pode, se por acaso, se estiver tendo dificuldade no atendimento, em algum atendimento especializado, pode sim, porque ele está tendo esse direito violado, que é o direito à saúde. Aí o Conselho Tutelar, ele vai entrar. Como? O Conselho Tutelar, ele não executa o serviço. A gente, na verdade, vai requisitar para o órgão competente tá assumindo, né, esse serviço. Eu estou perguntando isso porque aqui em Guarda dos Ferreiros, eu já recebi diversas denúncias de mães procurando, não sabendo a quem recorrer nesse caso, mães de deficientes, portadores aí de necessidades. Olha, então pode recorrer ao Conselho. Pode recorrer. É a nossa atribuição e a gente está lá pronto para ajudar. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai passar os contatos do Conselho também, para você ouvinte aqui da Alternativa ter saber onde recorrer nessas horas quando você necessitar. Vocês atuam também com a prevenção da violação dos direitos, orientando também sobre os deveres. Quais as medidas preventivas que vocês realizam no nosso município? Tem algum tipo de campanha, algo nesse sentido? Então, Aécio, na verdade o Conselho Tutelar ele não atua como órgão preventivo, ele vai atuar quando há uma violação de direito, né? Mas, se o Conselho Tutelar recebe uma denúncia de que tem uma criança ou uma família que está passando por uma vulnerabilidade, está prestes a acontecer, o que a gente faz? Encaminha para o CRAS, que vai fazer esse trabalho de prevenção. Atende a família e faz aquele trabalho de prevenção. Nós atendemos
temos violação de direito, é quando aconteceu. Sim, digamos então, vocês não realizam palestras em escolas, eu falo assim, a prevenção nesse sentido, panfletagem? Certo. Não, isso a gente faz. Isso a gente faz, a gente já tem feito, inclusive a gente fez aqui na escola Hermenegildo, né, o ano passado. E o que a gente pode fazer para ajudar a sociedade na conscientização, a gente faz. Isso aí para nós é crucial. De orientação. Isso é muito importante, esse trabalho de orientação. Esse trabalho, na verdade, ele parte também do Conselho Municipal, que é o CMDCA. Ele cria algumas propostas no que vem as campanhas de prevenção, e em uma das campanhas que nós já participamos, que a gente atua também, nesse ano nós tivemos uma alteração do Estatuto da Criança. Foi acrescentado um artigo que ele vai falar sobre a gravidez na adolescência. Então, nós estamos participando nesse mês, desse trabalho nas escolas de prevenção à gravidez na adolescência. E no mês de maio nós temos também o trabalho do dia 18, né, Edna, se estende por todo o mês de maio, que é justamente o enfrentamento contra a violência sexual de criança e adolescente, que é feita a partir de palestras nas escolas. Junto com o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar colabora com as palestras. Quais os deveres dos pais que vocês destacam e também das crianças? Então, a gente tem uma grande dificuldade porque às vezes as pessoas dizem assim, o menino tá danado, o menino tá custoso, tá fazendo isso e isso. Eu trouxe aqui para vocês dar um jeito nesse menino, né? Os pais geralmente isso. Então, o que a gente vai partir da Constituição Federal? O que a Constituição fala da proteção à criança e adolescente? Ela diz que a obrigação, em primeiro lugar, é do pai e da mãe, é a família. Então, às vezes as pessoas ficam chateadas no Conselho Tutelar, porque quando chega lá com o caso, eles querem entregar para o Estado. Aqui, o menino é de vocês. E não é assim. A gente vai conscientizar, orientar, falar, olha, pai e mãe, a responsabilidade é de vocês. Nós estamos aqui para colaborar. Vamos ver o que está precisando, não é? Para esse menino estar melhorando, é escola, é um atendimento de acompanhamento psicológico, vamos ver. Mas, em regra, a gente pede que esse pai e essa mãe assumam a responsabilidade. O Conselho Tutelar, em hipótese alguma, ele vai assumir essa responsabilidade, o lugar do pai e da mãe. Ele não representa, né? Ele, na verdade, ele está aqui para zelar pelo cumprimento de direito, ou seja, cobrar do pai. Pai, esse menino está precisando de escola, então você e a mãe são obrigados a fornecer, a ajudar que essa criança, esse adolescente frequente a escola. Muito bem colocado, Jacinta. Realmente a correção, ela cabe aos pais. Sim. Somente aos pais. E muitas das vezes também uma dúvida que o ouvinte pode ter é de como essa correção ela deve ser feita. O que você pode estar orientando? Porque de repente o ouvinte fala assim, o meu vizinho, por exemplo, está espancando a criança dele, né? A filha ou o filho, quando de repente o pai está dando uma correção. Então, tem algum tipo de orientação nesse sentido? Então, você sabe que hoje tem até a lei da palmada, né? Que a lei, a gente fala assim que, na verdade, não orientamos o pai e a mãe, e o estatuto ele defende que a criança não pode ser espancada. Bater em criança em hipótese alguma. O pai e a mãe têm a obrigação e o dever de corrigir o filho. Só que tem as correções educativas, não é? Tem as correções educativas. Vamos lá. Às vezes o menino ele está muito danado, por quê? Ele está precisando de um carinho do pai e da mãe. E, em regra, o que a gente faz? Dá logo um celular para o menino. 2 anos, 3 anos, a criança já tem um celular. Quando o pai e a mãe tiram, a criança não consegue mais ficar. E aí, o que vem? Começa a querer bater na criança. Então, precisa de uma educação estruturada de casa. Precisa desse diálogo, dessa conversa, esse acolhimento familiar. E o diálogo, hoje em dia, é o que mais falta nas famílias. Sim. A gente pode dizer isso. Uhum. E às vezes a correria, a falta de tempo, não é? Se a gente vê os pais, o pai e a mãe precisa trabalhar. Só que a gente também não pode ter como justificativa. A gente trabalha no dia a dia, o ativismo grande demais e acaba que esquecendo dos filhos. E a gente vai os meios eletrônicos, não é? E o menino acaba, coitado, que viciando, não é? Hoje tem crianças que acabam adoecendo, porque é a carência afetiva dos pais. Então a gente diz, bater jamais. Vamos educar o filho, vamos corrigir de uma forma educativa. Às vezes a criança, quando tira
um tablet, um celular de suas mãos, ela muda o comportamento na hora. Sim, e às vezes a criança, como por exemplo, antigamente o pai podia sentar com uma criança, por que não? Tira aquele celular da criança, vamos sentar. Antigamente as crianças brincavam de peteca, as crianças brincavam de peão. Eu falo assim porque eu sou maranhense, eu não sei como que vocês chamam aqui, mas tem algumas brincadeiras que precisam ser resgatadas, Peão, não é? Peão, amarelinha. Sim, essas brincadeiras hoje em dia as crianças não sabem, precisam ser resgatadas justamente dentro de casa. Ou por que não, de uma noite, o pai mais a mãe contar uma historiana para a criança? Vamos ler uma literatura de cordel, poemas, coisa gostosa que a criança gosta. E acaba aqui entregando muitos meios eletrônicos que vai tomando esse espaço da família. Então tá aí, um conselho importante para você papai, para você mamãe, colocar realmente o pé no freio, porque se não colocar do jeito que está o nosso mundo, a gente não tem tempo para absolutamente nada, mas se faz necessário colocar o pé no freio, ter tempo para dedicar para o seu filho, para sua filha, para brincar, para conversar. O que muitas das vezes falta para uma criança é um abraço, um carinho e uma boa conversa. Sim, hoje em dia essa a gente vê como, por exemplo, as crianças estão muito agressivas. E por quê? Se uma criança é agressiva, ele não nasceu com aquela agressão. Ele aprendeu aquilo no decorrer do tempo, no ambiente familiar ou até mesmo naquele jogo. Tem crianças que vivem 24 horas no jogo, e ali ele já aprende. A maioria dos jogos são jogos de violência. E a gente pede para os pais, vamos tirar esses jogos, vamos pegar uma coisa mais prática da família, vamos colocar essa criança, uma criança de 9, 10 anos já pode ir para a cozinha, a mãe chegou, vamos lá, cortar um tomate, uma cebola para a mãe, conversando ali. Isso precisa, a criança precisa desse aconchego. Ao mesmo tempo que ela está ajudando a mãe, ela também está entendendo aquela realidade da mãe. Então é isso, lute pela sua família, lute pelo bem-estar do seu filho, da sua filha, com essas dicas que você acaba de receber das nossas conselheiras. Vamos falar um pouquinho de educação, Jacinto também, Edna. As escolas, elas têm as suas medidas internas, mas muitas das vezes elas recorrem ao Conselho Tutelar. Sempre a gente vê o cargo do Conselho Tutelar na porta das escolas, isso é fato. Na maioria das vezes, essa solicitação é feita em quais casos? Em geral, na verdade, a gente tem recebido muita denúncia, né, e das escolas, na verdade, solicitando ajuda mesmo. Porque nas escolas estaduais é até triste falar isso, mas tem muito tráfico, tem muito usuário de drogas, tem aluno indo drogado para a escola, isso é muito triste, mas é a realidade de São Gotardo. E a gente recebe algumas denúncias, sim, de indisciplina escolar. Não é atribuição do Conselho Tutelar. Vamos lembrar isso. Vamos voltar ao início. A Jacinta até falou. Mas a indisciplina escolar ela tem que ser resolvida entre a escola e a família. Entendeu? Mas o que a gente pode fazer da escola, a gente está aqui, está disposto a ajudar. Inclusive porque nós estamos vendo que a situação está ficando cada vez pior dentro das escolas. Realmente entendeu? Tem só aumentado. Tem só aumentado os casos e está preocupante a situação de São Gotardo. Existem muitas crianças fora da escola em nosso município e eu gostaria de saber também quais as penalidades que os pais eles podem sofrer em deixar a criança fora da escola. Lembrando que educação é um direito da criança e do adolescente, né? Então a gente tem que ver aí quem está violando esse direito, se é os pais ou se é a escola que está violando. Se for no âmbito municipal, né? Que é até a 5ª série, aí é o município que não está fornecendo a vaga. Mas isso, em geral, não tem acontecido, a não ser aqui em Guarda dos Ferreiros. Fazer essa pergunta também. Porque aqui nós estamos com um problema muito grande por falta de vaga escolar em geral. É creche, inclusive... ontem mesmo a gente estava conversando com o nosso promotor, né, o Dr. Sérgio, para a gente tentar sanar achar uma solução viável, porque é um direito, creche é um direito da criança de 0 a 6 anos, entendeu? É um direito e esse direito está sendo violado, entendeu? Então, ontem a gente... teve conhecimento que existe vaga, né, fila de espera, muita gente aguardando vaga na escola de São Gotardo. A creche de São Gotardo, a Georgina, tá cheia. A outra creche também, né, parece, a gente não tem, por ser o município, a gente não tem
assim, muito conhecimento, mas parece que também está. Então, a gente quer que seja apurado e resolvido, porque, na verdade, é um direito da criança e do adolescente. Aqui em Guarda dos Ferreiros você falou tudo, mas é um drama que os pais vivem todo ano, a falta de vagas. Lembrando que se tiver alguma criança de 4 anos em diante sem escola, deve procurar de imediato o Conselho Tutelar, porque é uma violação de direito. E se o município está oferecendo essa vaga e o pai, de alguma forma, não está levando a criança ou não matriculou a criança, aí quem está violando o direito é o pai, gente. Você tem uns casos de negligência também. Isso. O pai deixa de tá matriculando o filho, a filha, e de plantar bem, né? Se eu não me engano, na reunião, eu sou pai de um aluno do CEMEI de hoje, na Maria de Oliveira, aqui em Guarda dos Ferreiros. Numa reunião, a diretora deixou bem claro, olha, 3 dias não comunicou a direção do CEMEI o que aconteceu, 3 dias de falta, a gente já passa o caso para o Conselho Tutelar. Não, e tem casos aqui, inclusive na Georgina, de crianças que foram matriculadas e que não compareceram à aula um dia sequer. E a fila de espera tá grande. Apesar dessa fila de espera, gente, isso não pode acontecer, é um direito da criança. Tá certo, o direito ao ensino é algo que a Constituição garante, então, se não conseguiu, procure o Conselho Tutelar. Procure o Conselho Tutelar, que nós estamos à disposição. Uma pergunta, já que você falou a respeito da falta de vagas, de repente está acontecendo, acontece, né, ali na creche que está situada no lado de Rio Paranaíba. Vocês atuam aqui em Guarda dos Ferreiros, independente do lado do local, de qual seja o município, ou não? Lá já nas moradias que estão... Nós só podemos atender casos que estão relacionados ao lado de São Gotardo. Até mesmo porque nós somos responsáveis por encaminhar esses casos, requisitar atendimento, e fica complicado porque a gente não pode requisitar nem encaminhar um caso ao município vizinho, entendeu? A gente tem que encaminhar para o nosso município. Por exemplo, se a pessoa precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, ou até mesmo do atendimento médico, né? Então, a gente só pode atender casos do lado de São Gotardo, né? Então, se tiver algum caso acontecendo do lado do Rio Paranaíba, é importante, porque as pessoas, às vezes, elas não separam isso. Mas é necessário que procurem o Conselho Tutelar do Rio Paranaíba, porque nós somos proibidas de atender. Tá certo. Então, até em outra oportunidade, a gente traz também os conselheiros de Rio Paranaíba para estarem trazendo essas informações para a população, já que aqui em Guarda dos Ferreiros a população vive esse dilema com essa divisão do nosso distrito. Como você já citou na sua fala anterior, na questão aí que a gente falou da escola, há realmente diversos adolescentes envolvidos no tráfico de drogas. Em muitas ocorrências também que a Polícia Militar passa para a imprensa, a gente vê esses dados. Como que o Conselho ele age nesses casos? O Conselho, nesses casos, né, a gente tem que tomar conhecimento, né, da necessidade do adolescente, ver se ele realmente está envolvido, e a gente pode encaminhar esse adolescente para tratamento. Esse adolescente que está envolvido no tráfico de drogas, ele tem que ser trabalhado, e a família também. Entendeu? Porque esse tipo de problema, ele afeta não só o adolescente, sim a família inteira. Entendeu? Então, a gente encaminha para tratamento. Hoje em dia nós temos uma psiquiatra que está ajudando, que está atuando, nós temos psicólogos, nós temos o CREAS, que atuam nesse problema, no tráfico. E eu vou te ser sincera, aqui em Guarda dos Ferreiros é um problema muito grande o tráfico. Então eu sugiro às mães, aos pais, que fiquem atentos aos filhos. Por quê? Na maioria das vezes eles dão sinais, eles mudam o comportamento. Então é preciso que os pais fiquem atentos. O meu filho tem 14 anos, eu não vou mexer na mochila dele. Qual é o problema? Seu filho até 18 anos, você, pai, mãe, é responsável por ele, então não tem que ficar de olho. Outra coisa, celular, a Jacinta já falou a gravidade, né, do celular nas mãos das crianças, mas um celular na mão de um adolescente também é muito complicado, porque hoje em dia tem muito adolescente sendo aliciado
pelo celular, pelas redes sociais, entendeu? Então tem que ficar de olho. Não, celular não tem que ter senha, gente. Celular de adolescente, muito menos de criança. Na verdade, a criança não tem nem que ter celular, né? Não pode ter senha, entendeu? Por quê? Porque aquilo tem que ser um trabalho diário do pai e da mãe, confiando em o que está acontecendo, com quem que esses adolescentes estão conversando, porque às vezes onde você menos espera está o perigo. De repente tem até um pedófilo também em contato. Também. Eu penso que isso é algo que acontece frequentemente. Não, isso a gente orienta muito os pais e as mães a tomarem cuidado com esse tipo de situação, porque hoje em dia está tudo muito perigoso, né? A gente tem que lembrar, gente, que a Jacinta falou de 2017, era 3 a 4 casos de abuso sexual por mês. Eu só quero fazer uma observação aqui. A gente não tem ainda os dados de 2018, a gente está terminando. Realmente a nossa demanda é muito alta, mas eu já queria estar registrado que 2018 foi muito maior do que 2016 e 2017. Foi inclusive assustador, teve meses que assustou a gente. Infelizmente, já que você falou um pouquinho sobre esse índice de abuso com as crianças e adolescentes em Guarda dos Ferreiros, São Gotardo também, olha como que os pais eles podem identificar esse problema, de repente está vindo de fora do lar. E quais as principais mudanças no comportamento de quem sofre o abuso? Na verdade, a gente tem que começar prestando atenção em quem está do lado dos nossos filhos, né? E até citar que muitas das vezes esse abuso, a violência, ela ocorre dentro de casa, do próprio lar da criança e do adolescente. A gente tem que ficar de olho em quem está do lado do nosso filho, por quê? Porque a gente tem muito caso de abuso que aconteceu, o pai abusou, o padrasto abusou, entendeu? A nível Brasil, o número de casos de pais abusando é maior, mas aqui a nível São Gotardo, o caso de padrasto abusando é maior. Aqui também tem uma certa dificuldade, que como a nossa região ela tem uma grande demanda do serviço braçal, muitas das vezes a pessoa tem dificuldade de alugar uma casa. Aqui em Guarda dos Ferreiros tem certa época que nem adianta, a pessoa não encontra nem casa, nem barraco, e muitas das vezes acaba uma família morando com a outra. Aglomerando, né? Isso, tem essa aglomerando, misturando muitas famílias, né? E às vezes acolhem até pessoas que não conhecem, né? De origem desconhecida, né? E não conhecem a personalidade da pessoa. E no final vai descobrir, tá? Lembrando que a criança dá sinal também, gente. A criança que foi abusada, ela não tem interesse em ir pra escola, ela não tem interesse em brincar, ela é triste e tem que ficar de olho. Ah, mas tem 2 anos, não sabe falar, mas a criança demonstra. Ela, na presença do agressor, ela muda o comportamento todinho. Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente... Na verdade, foi a assistência social que promoveu uma campanha o ano passado. Eu acho que essa campanha foi de grande valia, ensinando as crianças a se defenderem, né? Por quê? Ensinando elas a protegerem o próprio corpo, entendeu? Então, foi feita em quase todas as escolas de São Gotardo. Aqui na Menegildo até foi eu que vim. E foi assim... depois que a gente fez essa campanha, que a assistência social promoveu essa campanha, a gente observou que as crianças estão denunciando mais. Mas também a gente observou que eles estão aprendendo a se proteger. Muitas das vezes eles ficam sem jeito, né? Não tem como, ficam sem jeito de procurar ajuda, de ter essa coragem para denunciar o direito violado. Então, vocês reforçam essa situação que a criança, o adolescente, ele pode contar com vocês. Nós estamos lá para ajudar, para orientar, para ajudar não somente a criança ou o adolescente, mas também a família, porque
como eu já disse, como esse tipo de coisa, quando esse tipo de coisa acontece, isso abala a família toda. E isso precisa ser tratado. A criança que sofreu um abuso, gente, ela precisa de cuidados médicos, ela precisa de cuidados psicológicos e até mesmo psiquiátricos, né? Mas a gente está ali para ajudar, para encaminhar, para orientar e qualquer coisa, gente, desconfiou, procura o Conselho Tutelar. Não tenha medo. Não tenha medo de denunciar. Lembrando, você até já perguntou como funcionam as denúncias. As denúncias são anônimas. A pessoa não precisa se identificar. Entendeu? Nós temos também o Disque 100, que está ali, que a denúncia chega para nós e a gente corre atrás da denúncia. A pessoa não se identifica, então não precisa ter medo de denunciar. Se ela presenciar ou souber de algum abuso, ela não precisa ter medo. Até mesmo se estiver sofrendo prêmio, pode contar com a gente que a gente está ali para ajudar. Se estiver sofrendo algum abuso ou o que a gente observa também, tem muita criança sendo ameaçada. A gente não tem que ter medo de ameaça. Não tem que ter medo de ameaça. O Conselho Tutelar está ali para proteger os direitos, para proteger a criança e adolescente. Não precisa ter medo de ameaça. Muitos pensam que não adianta recorrer ao conselho, fazer uma denúncia, porque em alguns casos eles têm que continuar convivendo no meio do problema. O que vocês poderiam dizer para a população para mudar essa mentalidade? Não, a gente não admite que o problema continue ali junto com a criança, entendeu? Então, a gente procura ver o melhor, né? Graças a Deus, é muito raro ter uma mãe conivente. A situação acontece, né? Já teve caso de mãe ser presa porque era conivente com a situação, mas é importante lembrar que na maioria das vezes as mães não são coniventes. Então, às vezes, afastar o agressor e continuar com aquele lar, o tempo vai normalizar tudo. Olha, quando a criança ou o adolescente ele não pode ficar seguro dentro do lar, qual que é a ação do Conselho Tutelar? Você fala que o agressor está dentro do lar? Isso, quando tem um tipo de insegurança. Não, quando a gente tenta, na maioria das vezes, né, com o apoio do Ministério Público e até mesmo com o apoio do juiz, né, afastar o agressor. O agressor, de forma alguma, hipótese nenhuma, pode ficar no mesmo lar da criança, mas tem que a gente lembrar que é o lar da criança, então a gente tem que tentar no máximo, né, manter a criança naquele lar. Quando não é possível, né, a gente procura a família extensa, né, que é avô, tio, né, mas na maioria das vezes as mães não estão sendo negligentes. Ok, 17 horas mais 58 minutos, nós estamos recebendo no Repórter 104 aqui da Alternativa FM a participação da Jacinta e também da Edna, conselheiras de São Gotardo, 17 horas mais 59 minutos. Olha, a participação da população, ela é essencial para o trabalho desenvolvido por vocês. Como que a população ela pode ajudar? Passa direitinho para a gente, por favor, o endereço do Conselho Tutelar, quais os contatos? A nossa sede hoje funciona na Prefeitura Municipal, então é muito fácil de localizar. Nós temos um celular, então ele funciona 24 horas. O número é 99983-5575. Repete, por favor. 99983-5575. Esse é o da Vivo. Nós temos também o 98830-3207. 98830-3207. Além do fixo, né? O nosso fixo é 3671-8369. Lembrando que esses dois celulares, eles são 24 horas. 24 horas o trabalho de vocês não para? Não para. Porque nós trabalhamos em regime de plantão. É importante, né, a gente frisar isso. E às vezes a gente fala assim, como por exemplo, as pessoas têm dificuldade de chegar na prefeitura para levar uma denúncia, para falar um caso que aconteceu dentro de casa. E a gente fala, não, pode ligar no plantão, você pode passar essa informação anônima. Se tiver com dificuldade para ligar nesses dois números que a Edna falou, pode discar o 100, que vai direto. Citaram o Disque 100? Isso,
que a denúncia ela vai direto para a gente. Eu queria também frisar uma coisa que é interessante a gente falar aqui também para a nossa comunidade, para nós, é a questão do abuso sexual com adolescentes, porque às vezes a adolescente, o pai e a mãe falam assim, mas ele estava namorando, ele manteve uma relação sexual com o adolescente, não dá nada. Claro que dá. É interessante falar que o Código Penal, o Estatuto da Criança, ele adverte, ele diz que uma relação sexual com um adolescente menor de 14 anos é crime. Então não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa e não há consentimento de dizer, mas eu namorei com um adolescente, o maior de idade namora com uma menina de 13 anos. Mesmo que ele não tenha mantido relação sexual, ele cometeu o abuso sexual. Hoje o Código Penal ele já atualizou e já fala nessa linguagem. Não, em regra, menor de 14 anos não tem consentimento. Então tá certo. Você, cidadão que está envolvido de repente com esse tipo de situação, tome cuidado, porque realmente é um crime, dá problema. Sim, é um crime gravíssimo e são punidos mesmo, é um dos crimes mais severos, não é? É o abuso sexual. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, a gente gosta de estar citando os casos, Aécio, porque muitas das vezes a gente sabe que a nossa realidade, temos a nossa realidade de uma comunidade flutuante. E a gente atende muito a comunidade do Nordeste. E às vezes o nosso povo chega assim, mas lá no Maranhão, lá em Alagoas, lá, é normal. Não é. Não é normal. A lei, o Estatuto da Criança e a Constituição é nacional. Não existe isso. Para ser cumprido em todos os lugares. Em todos os lugares. Não tem essa coisa de um cara chegar aqui com uma adolescente e dizer que está mantendo uma relação com ela, que ele está morando com uma adolescente. Isso é inadmissível. E a Constituição, ela jamais permite isso. O Código Penal, o Estatuto da Criança, ele é muito rígido com relação a isso. Menor de 16 anos não casa com ninguém. Nós temos muito caso, né, Edna? Eu fico brava porque é chato, sabe? Você vê um rapaz maior de 18 anos e diz que já está morando com uma menina de 15, 16 anos. Não existe isso. Quem guarda dos ferreiros já teve caso. Então, é crime. Pois é. Então, a gente fala assim, às vezes o Conselho Tutelar diz assim, mas está acontecendo. Então, para chegar, precisa partir de uma denúncia, entende, A.S.? E a gente encaminha mesmo para o Ministério Público. O Ministério Público é muito severo. Encaminha a denúncia para o juiz e todas as medidas cabíveis serão tomadas. A gente, em hipótese alguma, aceita esse tipo de violência contra a adolescente. Então que fique bem claro para você, ouvinte, aqui do nosso Repórter 104. 18 horas mais 3 minutos. Jacinta, Edna, mais algum assunto a ser tratado nessa oportunidade? Eu digo que eu fiquei muito feliz com a presença de vocês nessa tarde de sexta-feira e tenho certeza que a nossa população também, saber um pouco mais como funciona, conhecer o Conselho Tutelar de São Gotardo, dessa atuação de vocês que realmente é excelente, e saber também as formas, os contatos. Isso é muito necessário para a nossa população. Mais algum assunto a ser tratado? Eu queria acrescentar só mais um assunto, em relação aos adolescentes que cometem ato infracional. Às vezes, os maiores de idade acabam que usando os adolescentes para começa a passar drogas, né? No tráfico de drogas. Aí eles dizem assim, não. Aviãozinho. Isso, o aviãozinho. Se o adolescente for pego com droga, não dá nada, dá. É interessante a gente falar que o adolescente, ele comete esse ato infracional. Não é crime, a gente considera um ato infracional. Só que ele vai ser penalizado. Ele vai ser penalizado. Inclusive, uma das medidas que são aplicadas pelo Estatuto é a privação de liberdade. O adolescente, se ele cometeu um abuso sexual, não é? Ele manteve uma relação com uma criança ou uma adolescente menor de 14 anos, ele pode sim sofrer essa privação de liberdade, ficando até 3 anos, não é, apreendido, né, Edna? Ele vai ser internado. Seria aquela prisão entre aspas, mas é um centro de internação que ele vai ficar até por 3 anos. Fora as medidas essa é a mais grave, a mais extensa, não é? Extrema, seriam as medidas socioeducativas. Ele vai prestar serviço na comunidade. Para isso tem o CREAS que vai atuar com o direito violado e o CREAS vai estar monitorando esses adolescentes que cometeram esse tipo de ato infracional mais leve. Aí eles vão prestar um certo serviço para a comunidade. Então tá aí, né? A informação também muito importante. De repente, o adolescente está envolvido com o tráfico, acha que não vai ter problemas, mas vai ter sim.
e vocês, conselheiros, estão atentos a tudo. Essa que a gente está aqui, é como a Edna falou no início, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, ele foi criado justamente para zelar por esse cumprimento de direito. A gente fica extremamente triste quando a gente escuta essas histórias de adolescentes, não é, envolvidos no tráfico de drogas. Então, vamos, né, tá conversando dentro de casa, pai e mãe com seu filho, vamos observar o comportamento do adolescente. A agressão é um dos comportamentos mais pertinentes, né, Edna? Quando o adolescente começa a apresentar aquele tipo de agressão dentro de casa, alguma coisa está acontecendo. E, em regra, é alguma coisa relacionada às drogas. Então, as famílias têm que observar isso. Eu tenho certeza que são muitas histórias tristes, mas que podem ter um desfecho, um final feliz, graças ao trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar e também com o adolescente, né, com a criança, de repente mudando as suas atitudes. Certo. Uma coisa que a gente queria até fazer aqui, aproveitar o ensejo, né, Aécia, para a gente também seria até um apelo, porque nós falamos uma vez, né, Edna, nós levamos essa proposta da comunidade Guarda dos Ferreiros, porque nós temos o CRAS aqui. A gente sabe que Guarda dos Ferreiros está dividido, né, a nível de território. São 2 municípios que existem acordos entre os municípios com relação à educação, que a gente tem essa dificuldade, que tem a creche do lado do Rio Paranaíba, tem a creche de São Gotardo e tem um pouco de conflito em relação a isso. Nós levamos uma proposta, nós tivemos a conferência, a conferência municipal ano passado, da criança e adolescente, a gente levantou essa hipótese da criação de um conselho tutelar aqui na Guarda dos Ferreiros. Porque nós temos, assim, o número é grande mesmo, muitos casos, e nós não damos conta, porque somos só 5 conselheiras tutelares e a gente atende essa região inteira, todos os distritos aqui, Capelinha do Abaeté, todas as roças. Então, infelizmente, acaba que não dando conta. E a gente faz um apelo. O porquê não? Quem sabe a criação de um conselho tutelar aqui na Guarda dos Ferreiros seria ótimo, excelente para atender e ajudar a comunidade. Importante lembrar que esse ano é um ano de processo de escolha do Conselho Tutelar, não é? As pessoas que tiverem interesse aqui na Guarda dos Ferreiros para participar, que deseja fazer parte dessa rede de proteção, de protetores realmente da infância e juventude, vamos participar. O edital, eu acredito que já está perto deles publicarem. Então, quem quiser participar, em breve é só acessar o site da Prefeitura que vai estar, né, abrindo para toda a comunidade participar. Realmente eu fico na torcida para que seja, de repente, criado o Conselho Tutelar aqui em Guarulhos, o que vai colaborar, facilitar ainda mais o trabalho aqui no nosso distrito, que é algo necessário, não é luxo. Muitas das vezes a pessoa pode pensar, mas lá na Guarda não é luxo não, gente, é algo que é necessário e muito importante aqui para o nosso distrito, porque o trabalho está muito extenso. Não, se você for olhar, eu sei que o tempo já está curtinho, porque a história vai... Mas se você for olhar, como por exemplo, nós temos aqui, nós temos 2 postos de saúde, nós temos escola, nós temos o CRAS, nós temos a polícia. Por que não o Conselho Tutelar? Então, assim, para completar a rede, falta o Conselho Tutelar, porque um órgão de uma cidade só não vai dar conta, não dá conta. E às vezes as pessoas ligam bravas, nós estamos hoje, mas a Edna, precisamos sair correndo de São Gotardo, porque as meninas tiveram que sair para uma audiência, tem outra que está atendendo outros casos e não damos conta. Um monte de documentos que a gente precisa estar adiantando, as medidas que têm que ser aplicadas no caso de violência contra a criança, e nós não estamos tendo tempo. Vamos ficar na expectativa, e quem puder, né, colaborar com essa criação do Conselho Tutelar aqui em Guarda dos Ferreiros, que tome as devidas providências para que não seja um sonho, mas que possa ser realidade num breve período. Eu imagino que sim. Vamos torcer, vamos buscar, vamos lutar por um Conselho Tutelar. Eu tenho certeza que a população aqui em Guarda dos Ferreiros pede e ficaria muito satisfeita se tornasse realidade esse Conselho Tutelar, esse órgão tão importante aqui no nosso meio. Vamos encerrando então aqui esse primeiro bloco do nosso Repórter 104, 18 horas mais 9 minutos. Eu agradeço a você, Jacinta, e a você, Edna, também. O espaço está aberto para as contas finais. A gente agradece, essa é uma satisfação, né, estar aqui na Guarda dos Ferreiros, uma comunidade muito acolhedora. A gente está aqui quase todos os dias, mas a gente vem com muita alegria, não é? A gente está aqui, nós estamos prontas para estar colaborando no que for possível, não é? Em relação ao cumprimento de direitos de criança e adolescente. Muito obrigada por esse espaço. Voltem mais vezes. Obrigada, Edson. Voltaremos.
Alternativa FM, a rádio que é primeiro lugar em todo lugar, 18 horas mais 10 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Repórter 104.